A essa altura do campeonato, o Brasil já deveria ser uma superpotência, ao menos. É isso que todos os economistas pensam do nosso país ao redor do mundo. Durante o início do século, nossas indústrias produziam mais e estavam crescendo a taxas maiores que a União Europeia. Indicadores sociais como expectativa de vida, renda, educação e acesso à saúde estavam crescendo como nunca antes, e parecia haver um consenso entre investidores do mundo todo de que o Brasil era o lugar para se colocar dinheiro. E para além do campo político, o Brasil havia se consolidado como porta-voz da América Latina. Estava prestes a sediar a Copa de 2014 e as Olimpíadas, e nada parecia ser capaz de frear o sucesso brasileiro, exceto, é claro, o próprio Brasil. O resultado disso é que em 2016, todo esse sucesso e otimismo haviam desaparecido. Depois da humilhação do 7-1, uma nova humilhação veio com as Olimpíadas. E esse foi apenas o sinal de que o pior ainda estava por vir. Queda no PIB, no padrão de vida e uma instabilidade política que vem acompanhando o país a cada nova eleição desde então. Mas se o Brasil era mesmo a bola da vez, chegando a estampar a capa da revista The Economist, como ele foi parar nesse limbo? Por que o colapso veio tão rápido? E por que o Brasil, contra todas as possibilidades, ainda não é, e talvez nunca se torne, a potência que deveria ser? Sempre se escuta que o Brasil é o país do futuro e que está a ponto de deslanchar. Mas essa história é velha e quem já viveu o suficiente sabe que o futuro nunca chega. E o Brasil continua sendo um país preso ao passado, vendo a história se repetir. No início dos anos 90, o país lutava contra a desvalorização de sua moeda, ao mesmo tempo em que a crise se instaurava em Brasília. Mesmo redemocratizado, a principal herança da ditadura continuava bem presente, a hiperinflação, que chegou a atingir um pico de 2.500% em 1993. O momento era tão caótico que nem mesmo o governo sabia mais o que fazer. Confisco da poupança, congelamento de preços e salários, corte de gastos. Tudo isso foi tentado para tentar frear o fenômeno inflacionário. Mas naquele momento o elemento inercial era tão forte que nada parecia ser capaz de reformar a confiança de investidores e das pessoas de que algo iria melhorar. Felizmente, o Plano Real veio e conseguiu resolver todos esses problemas de uma só vez. Com isso, o ano de 1994 foi marcado pela chegada do real e por uma nova fase na economia brasileira, que havia deixado a hiperinflação no passado, mas ainda faltava motivos para convencer os investidores internacionais de que valia a pena colocar o dinheiro aqui. Felizmente, o Brasil tinha muitos motivos para isso: terras e riqueza abundantes, uma população jovem e disposta a trabalhar, e, é claro, uma classe média ascendente e pronta para começar a consumir. Tudo isso aliado às liberalizações promovidas pelos governos Fernando Henrique Cardoso e a percepção de que o real era uma moeda forte, graças aos anos de paridade com o dólar, criaram o panorama perfeito para o boom dos anos 2000, impulsionado pelo acelerado crescimento chinês, que na necessidade de recursos como matérias-primas e commodities, se voltou para mercados majoritariamente exportadores como o Brasil, que financiou seu crescimento com o superávit da balança comercial no período, fazendo o país parecer mais rico do que realmente era. Além disso, outro fator que contribuiu para o crescimento contínuo durante a década de 2000 foi a crise de 2008. Enquanto o mundo sofria com o estouro da bolha financeira, o Brasil conseguiu se esquivar da crise por estar registrando superávit, além de ter um sistema bancário relativamente simples quando comparado ao resto do mundo, fruto dos anos de atraso que havia experienciado nas décadas de 80 e 90. E para coroar todo esse crescimento, além da extração mineral estar a todo vapor na Amazônia, com a descoberta de elementos nobres como ferro, manganês e ouro, foi nessa mesma época que o Brasil descobriu o pré-sal, que foi simplesmente a maior reserva de petróleo de todo o hemisfério sul, com mais de 8 bilhões de barris de petróleo passíveis de extração. Nesse momento, o Brasil deixava de ser um player regional da geopolítica para se tornar uma das peças mais importantes do tabuleiro global, com o poder de moldar o jogo a seu favor e, quem sabe, ascender para uma posição de extrema importância, enquanto as outras potências lutavam para se recuperar da crise. Mas se tudo estava tão bem encaminhado para o nosso país, por que ele não se consolidou como uma potência? O que é que deu tão errado para que o Brasil, mais uma vez, tropeçasse nos próprios pés?
Se tem uma coisa que o brasileiro gosta de fazer é falar mal de político, e nós temos motivos de sobra para isso. No início dos anos 2010, mesmo após o escândalo do Mensalão, Lula conseguiu eleger sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff, que instaurou um governo de continuidade quando comparado aos anos do petista. No entanto, o crescimento chinês começou a desacelerar em meados de 2012 e 2013, ao mesmo tempo em que a insatisfação popular aumentava, evidenciada pelos protestos às vésperas da Copa das Confederações. Para tentar salvar seu plano de governo, Lula e seu ministro da Fazenda, Guido Mantega, instauraram o plano conhecido como Nova Matriz Econômica, na tentativa de sustentar o crescimento acelerado por mais tempo e que naturalmente enfrentaria muita resistência por parte dos empresários e mercado financeiro. No entanto, a resistência nem sequer foi necessária, já que ao mesmo tempo em que as políticas do plano eram formuladas, explodia nos noticiários as primeiras fases da Operação Lava Jato. Tudo começou com a prisão de Nestor Cerveró, um executivo da Petrobras, com a qual muitos investidores estrangeiros desejavam firmar parcerias no início dos anos 2000. A princípio, essa prisão parecia algo simples. Cerveró acreditava que estaria livre pela manhã, enquanto os agentes responsáveis pela detenção suspeitavam que ele poderia enfrentar algumas acusações, mas que acabaria resolvendo sua situação com dinheiro. No entanto, quando as investigações começaram, ficou claro que havia muito mais sujeira envolvida nas ações de Cerveró e que desvio de dinheiro era apenas a ponta do iceberg. Quando a primeira pedra foi virada, ficou evidente que Cerveró fazia parte de uma rede de corrupção muito maior. Com isso, a Lava Jato abalaria a confiança pública ao revelar um enorme esquema de desvio de dinheiro, maior que o próprio Mensalão, levando à acusação de dezenas de políticos influentes, incluindo até mesmo o ex-presidente. No ramo financeiro, o escândalo foi devastador, pois a Petrobras era vista como a maior empresa do país e um símbolo de nacionalismo econômico profundamente enraizado no Brasil. Em junho de 2015, os investigadores descobriram um esquema para fraudar a Petrobras por meio de contratos ligados ao desenvolvimento das reservas do pré-sal, descobertas no litoral brasileiro em 2007. Além disso, surgiram indícios de que os procuradores federais também estavam investigando irregularidades no setor de geração de energia elétrica, dos fundos de pensão de funcionários de estatais e no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Com o aprofundamento das investigações, descobriu-se que o volume de dinheiro desviado era tão grande que a perda de confiança na Petrobras sozinha fez o PIB do Brasil cair 2,5% em 2015. Estima-se que aproximadamente 2,1 bilhões de dólares tenham sido desviados para o enriquecimento pessoal dos operadores do esquema e para o financiamento de campanhas políticas de dezenas de parlamentares. O fluxo constante de novos casos de corrupção revelados diariamente não apenas abalou a estabilidade interna, mas também afetou a confiança internacional no Brasil como um destino seguro para investimentos e negócios. E se antes, como na crise de 2008, foi possível conter a crise por conta do superávit da balança comercial e a venda de commodities, desta vez o Brasil se viu sem saída. Comparado ao Canadá, Austrália e Rússia, o Brasil não possui rotas marítimas diretas para a Ásia sem atravessar a passagem de Drake, a rota marítima mais turbulenta e perigosa do mundo, ou passar pelo Canal do Panamá, que se tornou extremamente caro devido aos sucessivos aumentos de pedágios impostos pela administração do canal. Enquanto os preços das commodities estavam altos e as margens de lucro eram saudáveis, esse custo extra não representava um grande problema. No entanto, quando os preços caíram, os recursos brasileiros foram os primeiros a sofrer cortes. E isso nem sequer toca em outro fator fundamental. O nosso país possui um território vasto e repleto de recursos naturais, mas essa grandeza tem um preço. É muito mais fácil e barato transportar matérias-primas através de desertos ou tundras, como acontece na Austrália, no Canadá e na Rússia. No entanto, transportar cargas por meio da densa floresta tropical brasileira é uma tarefa significativamente mais difícil e onerosa. Diferentes governos tentaram impulsionar a infraestrutura, da ditadura a Lula, o que inevitavelmente resultou em maior desmatamento. Mas essa abordagem também tem um custo, pois qualquer tentativa de expandir a ocupação da Amazônia é recebida com forte resistência global. Um exemplo disso foi a União Europeia, que suspendeu negociações comerciais com o Brasil após tentativas do governo de abrir novos corredores logísticos na região amazônica, forçando o país a buscar alternativas. Uma dessas alternativas foi a adoção de políticas econômicas expansionistas, como o corte de juros e o aumento dos gastos públicos.
uma resposta típica para estimular uma economia em desaceleração. No entanto, esse tipo de estratégia só funciona quando o problema está relacionado à confiança do consumidor. Ela não resolve uma falha estrutural no modelo econômico do país. O resultado foi o colapso de diversas indústrias locais, à medida que grandes volumes de capital deixaram o Brasil. E como acontece em qualquer nação onde o dinheiro vai embora, a fuga de talentos altamente qualificados seguiu o mesmo caminho. E é por isso que o Brasil viu a saída de tantas pessoas para fora na última década, seja para os Estados Unidos, Portugal e até mesmo destinos antes não tão explorados, como China e Paraguai. E as Olimpíadas do Rio de Janeiro foram um exemplo perfeito da decadência vivida pelo brasileiro. Embora no papel o evento tenha parecido um sucesso momentâneo para o Rio e o restante do Brasil, a imprensa rapidamente escancarou o contraste visual entre as instalações luxuosas da competição e as favelas ao seu redor. Mais tarde surgiram relatos sobre as obras envolvendo o Parque Olímpico. Jornalistas documentaram a remoção forçada de famílias de baixa renda, que foram despejadas de suas casas para que elas fossem demolidas e dessem lugar a novas arenas. E o que era para ser o último ano do Brasil, mostrando ao mundo que havia se tornado uma potência, foi na verdade mais um vexame. Com a fuga de investidores, a evasão de talentos qualificados, a desaceleração das exportações, o colapso de indústrias locais e uma população cada vez mais revoltada, o Brasil colapsou de vez, passando por um processo de impeachment e os anos turbulentos do governo Temer. Mas se a crise já passou e vivemos em um contexto completamente diferente, por que o Brasil ainda não se recuperou? Atualmente, há muito pouco que o Brasil possa fazer para mudar de fato. A verdade é que a estrutura econômica do Brasil é falha, portanto, subir e descer juros tem um efeito muito limitado para conter os verdadeiros problemas daqui. O aumento de impostos e o aumento dos gastos fez com que o Brasil registrasse déficit nos últimos anos, o que na avaliação de investidores internacionais aumenta o risco de se colocar dinheiro no Brasil, já que ele pode se tornar incapaz de pagar a sua própria dívida a qualquer momento. No entanto, ainda há esperança. O Brasil ainda possui abundância de recursos naturais, o que significa que o setor de exportação, embora atualmente em dificuldades, pode se recuperar nas próximas décadas. Além disso, o país faz parte do BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Para alguns, essa pode parecer uma estratégia isolacionista, mas também pode fortalecer o Brasil como um parceiro comercial preferencial da China, ainda mais agora que o mundo parece estar se voltando para longe dos Estados Unidos, preferindo diversificar relações comerciais com outros parceiros além dos americanos. Dito isso, o Brasil continua sendo um país marcado por décadas de instabilidade política e má gestão econômica. Apesar de seus vastos recursos naturais, tem encontrado dificuldades em transformar essa riqueza em um crescimento sustentável. Com a chegada de Trump e Milei, o Ocidente, mas principalmente a América, parecem estar se voltando para a direita. As próximas eleições serão determinantes para as relações exteriores brasileiras. Tudo indica que o Brasil vai ter que tomar um lado na disputa entre Estados Unidos e China, e esse lado terá complicações tanto políticas quanto econômicas, o que pode acabar estagnando ou acelerando o crescimento brasileiro, a depender dos acordos que forem costurados nessa nova aliança, já que a imparcialidade não deverá ser uma opção como no passado. Ou o Brasil sofrerá com efeitos da guerra comercial, como já vem ocorrendo. O Brasil já passou por ciclos semelhantes no passado, e embora não haja garantias de que desta vez será diferente, também não há razão para que precise ser igual. Primeiramente, quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Produzir vídeos nessa qualidade é uma paixão, mas não se engane, meu começo não foi assim. Eu comecei fazendo vídeos simples, tipo esse que me gerou mais de 25 mil reais. E pasme, eu o fiz e vários outros, com um computador básico e quase nenhuma habilidade. Bem, eu tô cansado de guardar tudo isso pra mim. Então, se você se considera uma pessoa comum, é pra você mesmo que fiz essa Masterclass. Basta clicar no primeiro link aqui embaixo. Agora, um ano já se passou desde a posse de Javier Milei na Argentina. Afinal, suas propostas radicais de cortes de gastos estão realmente surtindo efeito? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!